Recentemente eu vi pela primeira vez a professora de piano do Haneke, Michel Haneke, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. E, enfim, ele foi relançado, vai ser relançado em alguns cinemas do Brasil aí, pela sua restauração em 4K, em parceria com a Filmica, e Piriri, e Pororó. Então, acho que vai ter em alguns lugares aí, não sei exatamente se é no Brasil inteiro, mas eu assisti ontem no cinema. Foi, né? Do diretor eu só assisti um outro filme que foi Amour, Love, Amor, que é aquele dos dois velhinhos, né? Não sei, enfim, dos dois velhinhos, e eu achei ok, né? Famoso, famoso ali, famoso ali pra mim, né? Tanto faz. E basicamente esse vídeo vai ter spoiler do filme, né? Eu queria falar um pouco de um aspecto do filme, talvez o aspecto mais importante do filme, né? Ou não sei se o mais importante não é em questão da importância e relevância, mas talvez o que eu tenha entendido como o aspecto principal ali do filme, né? E, claro, vai ter spoiler, e é isso. Basicamente, então, a gente tem a professora de piano, que é essa pessoa, a Erika, que dá nome ao título do filme, que ela é uma professora de piano, ela dá aula em um conservatório, ela é muito boa, e a gente vai entendendo ali com a personagem de que ela tem uma relação curiosa, difícil, complicada com a mãe. Uma relação que é repressiva e regressiva ao mesmo tempo, né? Então a gente já tem ali a primeira cena estabelecendo essa relação de uma briga delas, de questões financeiras que elas não chegam em acordos, de abusos físicos e de tentativas de controle da mãe, né? Então elas se batem, e piriri, e pororó, e elas tudo bem se desculpam, têm um carinho, têm um cuidado depois, mas elas também dormem juntas no mesmo quarto, em camas basicamente coladas. Não é uma cama de casal, mas é praticamente uma, né? São duas camas, uma do lado da outra. E a mãe também, tipo, a todo momento tá querendo, né? Liga pra ela, quer saber onde ela tá, quer saber que horas ela volta. Fala, dá instruções de como ela deve voltar, dependendo do horário, né? O que que ela tem, o que que ela tem ou não que fazer, que roupas que ela pode ou não comprar. E ela, inclusive, rasga algumas roupas que a Erika compra. Então parece ter algo também atrelado ali que a gente vai entender um pouco ao aspecto da sexualidade da filha, né? E ao receio da mãe em relação à sexualidade da filha e o que ela pode experienciar nesse sentido. E é interessante porque o aspecto de ser uma professora de piano, né? Acho que eu não toco piano, mas acho que a gente entende um pouco no senso comum, ainda mais em um conservatório, ainda mais com pessoas que têm dinheiro, que é um mundo muito rígido, né? É um mundo muito rígido, muito punitivo, muito sério e pouco convidativo, né? Então, essa rigidez, essa inflexibilidade ali estão ligadas, claro, às obras, a um rigor que deve se seguir com as peças que eles estão tocando, né? Schubert, Schumann, entre outros lá que eles citam, tem a ver com esse rigor e tem a ver também com um rigor da forma, né? Então, em respeito também, claro, a essas peças, esses autores, a dedicação deles, e piriri e pororó. Então, é interessante, justamente uma figura assim, com esses aspectos repressivos e regressivos, está ligado a uma profissão que tem justamente esse aspecto da rigidez, do rigor extremo e da punição, né? Outra coisa que a gente vai ver também é que a Erika, ela se pune muito, e ela se pune fisicamente. Então ela tem algumas cenas em que ela se autoflagela e, enfim, ela toma essas atitudes como se fosse uma punição para ela, né? Então ela corta ali alguns pontos da sua parte íntima e... O que mais que ela faz? Eu não lembro, mas ela tem essas punições, né? E aí, em dado momento, ela, que é a temática que eu quero talvez me alongar um pouco mais, ela se encontra com esse rapaz que é o Walter, né, em uma apresentação meio que privada ali na casa de alguém que tem grana. Então a Erika se apresenta junto a um outro pianista, os dois tocam, ela encontra lá o Walter que está assistindo e depois ele toca também. E essa cena é muito interessante porque a atuação da Isabelle Huppert é muito boa, é excelente, excelente, assim. E a cena do Walter tocando, a gente fica com uma câmera só mostrando o rosto,
da Erika e a reação que ela tá tendo, né? Então ela é uma pessoa, tipo, muito séria, muito contida, muito rígida, muito inflexível, mas a gente consegue ir vendo ali uma tentativa de segurar uma espécie de semi-sorriso, indicativo de que talvez ela esteja gostando da peça, mas também que ela possa estar gostando do Walter, né? E aí o Walter, ele é um cara um pouco mais aberto e direto em relação às suas relações, em relação às suas relações, não, em relação aos seus afetos, os seus sentimentos, e ele vai atrás da Erika porque ele, enfim, tem esse interesse por ela, seja afetivo amoroso, seja sexual, seja tudo junto. E ele vai atrás dela para ser aluno dela nesse conservatório, ele faz o teste, os caralho, tenta conversar, e ele consegue, né? E a todo momento a Isabela é o nome da atriz, né? Mas a todo momento a Erika, ela se coloca nessa posição de tipo, não quero nada com você, moleque, porra, me deixa em paz, sabe? Mas ele vai pra aula dela depois do teste e tal. E aí a gente tem ali tentativas dele chegar, alcançar, chama ela pra sair, pra conversar, e ela dentro da sua rigidez, inflexibilidade de uma professora, né? E, parênteses de ponto importante, que a gente também vai entendendo que ela tem questões ligadas à sua repressão e regressão, mas voltadas para a sexualidade, né? Então ela tem o hábito de frequentar lojas de filmes pornográficos para assistir esses filmes na cabine, esses filmes que têm uma temática específica, né? E ali acho que talvez do BDSM, né? E além disso, ela também tem a cena dela pegando um papel higiênico que está no lixo, com resquícios de sêmen, e cheirando isso enquanto assiste o filme que ela escolheu para assistir. E aí tem outra cena dela também no cinema ao ar livre, procurando ali entre os carros algum casal que está tendo relação, e ela observa isso, um aspecto meio voyeur da coisa, e pá. Então a gente tem esse contexto da Erika também. E aí tem essas tentativas do Walter de alcançar, né, de buscar a Erika e de fazer com que ela ceda um pouco dessa figura dela de autoridade, de inflexível, de hiperracional. E aí tem as famigeradas cena deles no banheiro, que é uma cena onde eles começam ali a ter alguma coisa, a ter beijos, né, eles se beijam nessa situação com muita intensidade, e a Erika, ela basicamente torna o Walter ali naquela situação uma pessoa submissa ao desejo dela, ao que ela quer fazer naquele momento. Então ela fica ali, ela tira, né, o sexo dele para fora, começa a utilizar a mão, e a qualquer tentativa do Walter, ela fala, tipo, não. Qualquer coisa que você fizer, se você se mexer, eu simplesmente paro isso aqui, vou embora e a gente nunca mais faz nada disso ou nada parecido com isso de novo. Aí o Walter cede essa vontade, esse desejo e fica lá pra, pra ter a sua satisfação sexual completa, né? E aí o Walter sai feliz da vida. Depois disso, a Erika fala que vai escrever para ele uma carta. E segue, a gente tem então a cena dessa carta. E carta essa que tem um conteúdo que é onde tem a virada de chave do filme, né? A mudança basicamente do filme. Então, basicamente, a cena da carta é uma cena em que ela está voltando para casa, o Walter está seguindo ela, quase que como um stalker, à noite, e os dois simplesmente entram assim, ela toca a campainha da mãe atende e os dois entram lá. E a Erika fala que ela tem assuntos importantes para falar com o Walter, que eles vão conversar no quarto dela. Isso, claro, depois de uma grande insistência do Walter também, né? E aí eles entram no quarto dela, ela tem o quarto dela, mas ela não dorme lá. Eles colocam um armário atrás da porta e a mãe não consegue abrir a porta. E aí a mãe fica tipo, esses moleques safados, o que vocês estão fazendo aí? E uma coisa meio assim. E aí, nesse contexto em que o Walter tenta de novo, né, beijar ela e piriri e essas coisas, ela fala tipo, não, quero que você leia a carta aqui e agora. Aí ele pega e vai ler essa carta. E o conteúdo dessa carta é basicamente o conteúdo do desejo, das fantasias, dos fetiches da Erika, que são muitos fetiches ligados a apanhar, a ser submisso e, enfim, ter braços, pernas amarrados, algumas coisas assim.
né? Então ser completamente submissa a ele, ao poder dele, à dominância dele, né? E é isso, tendo esses aspectos meio masoquistas da coisa. E é, inclusive, uma cena muito boa em aspectos de atuação. A Isabelle Huppert realmente atua muito bem nessa cena, né? Ela atua bem o filme inteiro, mas essa cena assim, é sensacional. E aí o Walter vai lendo isso e ele fica tipo, porra, não, sabe, não. Você é meio maluca, você é meio nojenta, você é uma vagabunda, você tem probleminha, doença mental, piriri, pororó, e ele fica, simplesmente ele fica transtornado com que o conteúdo que ele lê, e ele faz, tipo, acaba com ela, xinga ela de todas as maneiras, fala que ela é nojenta e vai embora, depois de tudo, né? Mas ele basicamente humilha ela diante dessa situação em que ela se coloca em extrema situação de vulnerabilidade, né? Colocando seus desejos, que provavelmente ela nunca colocou pra ninguém, e um pouco nessa situação de, porra, eu confio em você e por isso que eu quero que você leia isso, por isso que eu quero fazer isso com você, né? E o Walter simplesmente recusa tudo isso, repudia ela, e é isso, ele acha nojento, ele acha que não tem nada de normal, humilha ela nessa situação em que ela se coloca, né, nessa vulnerabilidade extrema dos seus desejos, de suas fantasias e de seus fetiches, e vai embora. A partir daí a Erika se arrepende, e a gente pode pensar o que é esse arrependimento dela, né? Se é um arrependimento de que talvez ela não tenha nenhuma outra oportunidade de fazer isso com alguém, ou se talvez ele também possa falar isso para as outras pessoas e eu perca toda a minha credibilidade como carreira que eu tenha construído, ou talvez em que ele viu tudo isso de mim e eu não vou conseguir também conviver com isso, sabendo que essa pessoa sabe tudo isso de mim, né? E que ela não está comigo. E a gente pode pensar em questões que faça a Erika ir atrás do Walter para tentar reconquistar ele, né, devido a essa carta que ele leu e recusou. E aí a gente tem a cena deles que ela vai atrás dele no hockey, que ele treina. E aí a gente tem já uma primeira cena de violência sexual, em que parte da vontade da Erika, né, de pagar ali uma gulosa para ele, né, de tentar reconquistar ele, e o Walter em algum momento fala, ok, tá bom, então é isso. Aí, tipo, ele coloca ele no chão, coloca na boca dela, e ela basicamente vomita, ela gorfa depois disso, devido justamente à violência que o Walter faz isso com ela. Só que é uma situação tão. Primeiro, a gente entende que talvez aquela seja a primeira experiência sexual que a Erika está tendo, né? A gente imagina que até então ela só tenha visto as coisas que ela assistiu nos filmes pornográficos. E aí tem o aspecto dela estar tentando reconquistar ele e estar nessa posição de submissão a ele, né? Então, de fazer tudo o que for necessário para que ele volte. E aí do Walter começar a se aproveitar dessa oportunidade, né? E não só de aproveitar, mas tem aquele aspecto também da Erika se autoflagelar e de se autopunir fisicamente, né? Quando ela acredita que comete algum erro. Então ela pode também estar fazendo isso como uma punição para ela mesma, né? Ou talvez não necessariamente ela pode estar fazendo isso, mas ela pode entender que o que está acontecendo em aspecto de dor ou de alguma coisa assim seja simplesmente uma punição, então tudo bem, né? Tudo bem porque ela tem que se punir. E aí após o vomito, né, o gorfo, né, ela fica se desculpando, né? Ela se desculpa pelo erro dela, pelo que ela fez e o vai se limpar e lava a boca para tentar reconquistar de novo o Walter. E o Walter também, ele coloca mais lenha na fogueira e coloca ela justamente nesse lugar de quem é a culpada daquilo estar acontecendo, né? Então ele fala, tipo, nenhuma outra mulher já, tipo, vomitou depois de fazer isso, né? Então você me acha nojento, coisa assim. E aí depois de uma briga, uma discussão, ela vai embora. E aí tem então o começo da sequência final, que é o Walter chegando na casa dela no meio da madrugada, batendo na porta incessantemente, assim, e ela vai lá e fica um pouco com receio, mas depois de ele, tipo, falar, brigar um pouco com ela, ela abre a porta. E basicamente o que o Walter clama, né, da situação é que ela fez algo de contagioso com ele, que ela é uma vagabunda, que a doença mental dela provavelmente deve ser contagiosa, que ela quer que ele faça essas loucuras e ele, tipo, ele tá começando a ceder a esse desejo, esse tesão, a essa fantasia dela, e agora não tem mais o que fazer, tipo, é isso. Ela tem que assumir as consequências dos atos dela.
E ele basicamente entra na casa dela, a mãe tenta intervir, aí ele coloca a mãe dentro do quarto, tipo, joga ela dentro do quarto, a mãe volta a tentar intervir, porque no meio disso o Walter bate, né? Dá um tapão assim na cara da Erika. Aí depois ele coloca a mãe de novo no quarto, tranca ela. E em algum momento em que a Erika está no chão, ele chuta a cara dela e dá meio que uma quebrada no nariz e fica sangrando. E aí o Walter, ele fica nessa coisa de tipo, ah, não, mas isso era o que você queria, né? Tipo, era isso que você queria. Ele até evidencia ali com a carta que ela escreveu, né, algumas dessas situações que realmente é literalmente o que ele fez, de bater nela, de dar tapa na cara dela e tal, né? Então ele usa isso, tipo, não, era isso que você queria, então é isso que eu estou fazendo. Foi isso que você pediu pra eu fazer, né? Essa coisa que não é normal, que você tá me pedindo pra fazer e eu tô, tipo, eu tô infectado com isso, e aí eu tô fazendo. Algo meio nesse sentido. E aí, a partir daí, ele parte para a violência sexual em si, para a situação do abuso sexual em si, e vai lá e, né, forçadamente tem relações com ela. Forçadamente, né? O vulgo, né, aquela palavra lá. Então ele vai, tem essa cena, e a cena é um shot do rosto dos dois, porque ele joga ela no chão e faz ali forçadamente com ela, e o foco dos dois, assim, no rosto dos dois, né, tipo, a expressão da Erika completamente sem vida, né, e com o rosto meio manchado de sangue, enquanto ele tá lá, tipo, ofegante, se mexendo e repetindo pra ela algumas coisas que ele já tinha falado, mas também, tipo, você tem que ceder um pouco, era isso que você queria, e piriri e pororó. E aí a personagem da Erika pode também, de novo, entender isso como um aspecto punitivo dos erros que ela cometeu. Ok. Mas aí chega o ponto que talvez que eu queria falar, e aí, enfim, aí depois tem só a cena final, em que ela se, de novo, se pune, se dá uma facada, se fura, e começa a sangrar, e enfim, a cena. E porque ela iria num concerto, iria substituir uma das alunas dela tocando no piano, e ela leva uma faca para esse concerto e dá a entender que ela está esperando que o Walter vá lá e dá, pelo menos me dá a entender que ela queria apunhalar o Walter, só que diante da companhia que ele vem, né, ele vem junto da família, e piriri, pororó, parece que ela não tem coragem, muda de atitude e se auto apunhala, né? E ali perto do coração. Mas não é uma punhalada muito forte. Eu acho isso até interessante, que não é muito forte. Não sei se faltou força, não sei se ela não tinha conhecimento, ou se ela se queria só realmente causar essa dor nela, não necessariamente morrer, né? E ela simplesmente dá as costas, sai do lugar, vai embora, e o filme acaba aí. E aí, eu vi muita gente depois do filme falando de que o desejo da Erika, a fantasia, o fetiche dela foi realizado. E não, né? Não foi realizado. E acho que talvez isso seja um ponto importante do fetiche, mas como que a gente aborda esses fetiches aqui, né? Então, talvez mais interessante do que pensar o fetiche pelo fetiche, ou de pensar o fetiche a partir dos aspectos regressivos e repressivos que a Erika tem em relação com a mãe dela, né? Naquele ambiente, naquele apartamento, talvez seja pensar o fetiche para a Erika, né? Então, como que é, qual a importância, como que como que ela imagina que é, como que ela acredita, como que de fato ela quer que seja esse momento do ato em si, que seria a concretização dessa fantasia e desse fetiche. E aí, ponto muito importante disso é que ela faz isso, ou pelo menos ela tenta fazer isso. Então ela coloca, né, ela elabora e ela mostra os desejos, as fantasias, os feitiços para o Walter. E ali é um ponto importante porque ali ela está fazendo da maneira que para ela seria melhor, mais saudável, mais agradável, que seria da forma que ela queria que fosse. Então, tudo bem, ela quer situações de submissão? Sim. Ela quer situações de agressão? Sim. Ela quer situações de, de vulnerabilidade diante dessa pessoa? Sim. Isso não é uma questão de dúvida. A questão é que ela quer tudo isso comunicado com ele. Então, ela comunica tudo isso, ela espera um aceite dele, porque ela está diante de uma pessoa que ela acredita que ela pode ser tudo isso, que ela pode ser vulnerável, que ela pode receber essas agressões,
que ela pode estar nessa situação de submissão porque ela confia nele, porque eles se amam e porque vai ficar tudo bem, porque vai dar certo. Então, o fetiche, a fantasia, o desejo dela parte desse ponto. Não parte simplesmente de que ela poderia. Porque senão ela já teria feito isso, certo? Senão ela já teria feito isso. Se fosse simplesmente uma questão de realização daqueles desejos, daqueles fetiches, né? Daquelas fantasias sexuais, ela simplesmente teria ido na rua, no primeiro homem que ela encontrasse, ou na primeira mulher, foda-se, na primeira pessoa que ela encontrasse na rua e ia falar, tipo, ó, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você topa fazer isso comigo pra eu concretizar esse meu desejo, essa fantasia? Né? Porque se fosse só uma pura e simplesmente questão de realização, ela faria isso, né? Ela poderia fazer isso, mas não é. É questão de confiança, é questão de como que esse desejo, esse fetiche, ele pode ser realizado, né? Então é questão de confiar no parceiro que está ali para que isso seja feito, claro, das maneiras que ela deseja ali, mas de uma maneira que seja também segura, né? Que leve em consideração a integridade física dela, porque afinal de contas é uma situação de vulnerabilidade. Se você estiver com uma pessoa que você não confia, ou uma pessoa que ali no momento pode ser que, porra, sei lá, alguma coisa aconteça com ela e ela passe do ponto, vocês precisam ter algum nível de comunicação, né? E ela tenta fazer isso a primeiro momento com a carta. E o Walter recusa. E a partir daí, a gente tem a realização do fetiche, do desejo e da fantasia sexual, sim, mas não é dela. A gente tem a concepção, a gente tem a realização desses desejos, dessas fantasias e dos fetiches do Walter, dele. E aí é onde entra um pouco o problema, meu problema com o filme. Não é exatamente um problema, é um pouco isso. Mas, tipo, de novo, eu acho que assim como Amour, Love, que foi o outro filme que eu assistia desse diretor, pra mim esse filme, A Professora de Piano, também é uma nota 3. Acho que ele fica ali, tipo, ok, não é bom, não é ruim, mas não achei nada demais. Não me tocou, não fiquei nada assim, sabe? Tipo, pensei nessas coisas, nessas discussões que é o que eu tô falando aqui, e é isso, fica por aí, sabe? Mas fica um pouco, e aí? Fica um pouco essa sensação pra mim. E aí chega nesse ponto que é, a gente tem então a realização dos desejos das fantasias do Walter, não da Erika, né? Então, a primeiro momento ela quer aquilo que ela escreve nas cartas, submissão, piriri, pororó. A gente tem a recusa disso. A gente tem a recusa desse acordo pelo Walter. Então aquela relação que eles poderiam ter naquele momento, ela não pode mais acontecer simplesmente a partir dali, porque ela precisaria de novo desse processo de comunicação, de acordo, de contrato, do que for, mas precisaria que isso acontecesse de novo para que fosse estabelecido justamente uma linha de conversa, de desejo que fosse horizontal e não vertical em uma escala de poder. Mas o Walter recusa e ele retorna até ela alegando que era isso que ela queria, quando na verdade ali naquele ponto era isso que ele queria, né? Então ele realiza os desejos deles de violência sexual, de dominância, de ter uma mulher em completa situação de vulnerabilidade e submissão a ele. Então isso basicamente diz respeito aos desejos do Walter em relação a Erika, né? E a gente pode até pensar nesse aspecto da conquista masculina, né, do homem, de tirar essa mulher que tem esse aspecto é, inflexível, rígido, mas né, esse aspecto meio dominante, no caso seria ele professoral da Érica, e tirar ela dessa posição de poder que ela tem dentro ali do conservatório e colocar ela em uma posição de completa vulnerabilidade e submissão, que é quando ela está na situação da violência sexual que o Walter comete com ela em duas diferentes maneiras, mas principalmente na cena lá da casa dela, né? Então, pode também ter justamente essa questão da realização desse fetiche dele, né, de tirar essa mulher desse lugar e colocar de submissão, mas o importante é a realização e a concretização do desejo e do fetiche é o do Walter, da realização da violência sexual do masculino sobre o feminino, né, da questão dele, da violência sexual dele com ela, né. E a questão justamente é ouvir esses comentários, tipo, ok, né? Não concordo, não acho que é por aí, acho que é um engano, mas fica a questão de como que o diretor escolhe mostrar isso, né?
Então, o Haneke, ele basicamente ele tem um filme, né? Tem um Funny Games, que é basicamente eu acho que discute isso. Eu não assisti, mas eu sei do que eu ouvi do filme que ele discute isso. Essa questão da imagem, essa questão da violência, né? Porque em português o nome do filme é Violência Gratuita, né? E a questão de como o telespectador vê isso e se depara com isso e tudo mais. E aí, então, essas imagens que chocam, certo? E aí no filme tem muito dessas imagens, seja na automutilação da Erika, seja na questão de mostrar o filme pornográfico ali, tipo, ele mostra na tela o filme pornográfico, e a escolha dele mostrar e de como que ele mostra essas violências sexuais que acontecem, né? Então, ele não mostra a cena, tipo, do sexo entrando, né? Do Walter na Erika, mas ele mostra a cena do rosto dos dois, da situação do rosto sem vida da Erika e do Walter lá falando. E é uma cena que choca, né? Assim como várias outras cenas que chocam. E não é porque necessariamente eu tô falando isso que eu fiquei tipo, "Ah, caralho, nossa senhora, que eu fiquei em choque. Acho que é um pouco que eu já esperava que isso fosse acontecer por causa do diretor, mas aí vem uma outra pergunta, né? Tipo, tá, mas e aí? Tipo, e esse choque que você tentou fazer? Tipo, e aí? Sabe, tipo, foi escolha do diretor mostrar o que ele mostrou, né? Ele poderia ter mostrado essa situação de violência de uma completa outra maneira, ou simplesmente não ter mostrado e ter deixado subentendido, porque, enfim, era uma coisa que já estava acontecendo, né? Mas ele escolhe mostrar essa situação de violência, né? E aí eu fico meio tipo, tá, troco do quê? Exatamente, né? Tipo, ele quer que a gente, né, o telespectador, fique chocado com a situação, que o telespectador goste tanto quanto o Walter está gostando daquela situação. Talvez seja uma coisa de despertar nos homens que estão assistindo a isso essa mesma situação de que vocês também desejam isso, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo é isso, ele é um homem, é um diretor gravando justamente essa cena e escolhendo gravar essa cena, seja a intenção que tenha sido. Mas é algo meio curioso, justamente porque acontece essa subversão dos desejos, essa troca, né, do Walter cedendo então e realizando seus desejos de violência sexual, né, e de outras coisas com a Erika, né, de agressão física e agressão sexual com ela, e vem também a escolha do diretor realizando esse desejo de mostrar do jeito que ele mostra isso desta maneira, né? E não necessariamente eu tô falando que, tipo, ele quis mostrar isso porque o Hennek é um cara que tem também essas mesmas tendências do Walter. Não, não é exatamente isso que eu tô falando. Mas é uma questão que ele é o diretor, ele escolhe mostrar a cena do jeito que ele quer. E ele escolheu mostrar dessa cena, né? E a gente fica se perguntando, tipo, a troco do quê? Né? A troco do quê? Não só essa cena, mas várias outras cenas dessas violências, né? E eu só fico, tipo, tá bom, sabe? E aí, acho que o filme um pouco fica para mim nessa margem de que, tipo, ele choca, ele traz coisas interessantes, aí eu penso, eu discuto essas ideias, mas fico ali. É isso. Então tá bom, discuti essas ideias, é por aí, achei algumas coisas interessantes, outras não achei lá essas coisas, e aí eu fico tipo, tá bom, entendi o filme, sabe? Eu entendi o filme, mas eu não entendi o que você queria com o filme. Tipo, e não é que precisa ter alguma coisa que o filme precisa te deixar pensando, e ele precisa ter uma mensagem, ou coisa assim. Não exatamente, mas é uma não compreensão de, tipo, a troco do quê? Sabe, você mostrou essas cenas, você fez essas cenas, tipo, a troco do quê? Tipo, tá, é um filme, realmente, mas eu não consigo entender, por exemplo, o favoritismo, a comoção que algumas pessoas têm em torno desse filme, justamente nessa questão, porque sempre quando eu retorno para essa pergunta do e aí, a troco do quê? Eu fico meio tipo, não tem, tipo, é isso, né? É isso. Tipo, é isso aí. O filme pra mim foi isso aí. São discussões que, ok, fiz aqui discutir, mas que no fim das contas, tipo, não é um filme que vai ficar comigo. Não é um filme que eu vou pensar muito. É um filme que tem ali seus aspectos técnicos bem feitos, tem uma boa atuação, mas que no fim das contas parece uma coisa que também só que é pra chocar por chocar. Né? Tipo, eu quero chocar o telespectador,
quero colocar cenas de violências, quero causar algum incômodo, algum desconforto no telespectador, e é isso. E eu vou fazer isso e ponto. Por isso que eu vou colocar essa cena assim, por isso que eu vou colocar essa cena assado. E aí pode ser que tenha pessoal, tipo, não, com isso eu vou subverter, e piriri, bororó, e não sei o quê, mas porra, não sei se funciona muito bem. No fim das contas, parece alguma coisa meio boba. Não boba pela temática, mas boba pela forma que é feito, sabe? Então, acho que um pouco com amor, tipo, A Professora de Piano, acho que talvez seja um filme. É um filme que muita gente gosta. E não acho que seja um filme ruim, mas também é um filme que eu não achei nada demais. Nada demais. Acho que ele levanta algumas questões interessantes, mas me parece que ele não tem coragem para chegar nelas e discutir elas de uma outra forma. Acho que ele só joga aí as coisas e choca e incomoda e angustia, ou pelo menos ele tenta fazer isso, e fica por aí. Acho que ele não se aprofunda, não. Enfim, é isso. Vejam aí se vocês quiserem ver. Comentem aí se vocês quiserem comentar. Show!